Olá, que bom estar aqui com vocês, alunos do Colégio São Vicente de Paulo, da cidade de São Luís do Maranhão, cidade que tem uma grande estima, porque ela tem características similares, parecidas, com a nossa capital de Santa Catarina, Florianópolis. Sempre que eu vou a São Luís, eu passo pelo Colégio São Vicente de Paulo e outras escolas que da cidade de São Luís e do estado do Maranhão desenvolvem o programa Educar para o Pensar. Por isso que está nessa placa ali do lado, se você olhar com calma, sua escola é um centro de educação para o pensar. E você, aluno que estuda aí no Colégio São Vicente de Paulo, de 6º ao 9º ano, estuda numa escola que é um centro de educação para o pensar, junto com o Centro de Educação para o Pensar, que tem sede aqui em Florianópolis, e com a Editora Zófos. Eu e o professor Pedro estamos aqui em Florianópolis, na Editora Zófos. Eu sou o professor Silvio, sou autor dos livros do 6º ao 9º ano, da coleção que é trabalhada aí no colégio, no 6º e 7º ano, Novo Espaço Filosófico Criativo, e no 8º e 9º ano, também livros que eu escrevi, da coleção O Início de uma Mudança. Eu quero, então, desejar a cada um de vocês um bom proveito desse momento, dessa conversa. Quero parabenizar a professora Ana Lourdes, que teve essa iniciativa e que pediu que gravássemos, que fizéssemos essa aula, essa explanação de cada livro, tá bom? A importância da filosofia do 6º ao 9º ano é essencial. Nós estamos fazendo esse trabalho já há 3 décadas pelo Brasil todo. O Colégio São Vicente de Paula é nosso parceiro há muitos anos e a gente tem um trabalho muito próximo. Eu vou pedir que o professor Pedro se apresente, depois eu vou colocar um pouco sobre o desenvolvimento da comunidade de aprendizagem, o uso da metodologia, e o professor Pedro vai começar a falar um pouco sobre os conteúdos do Fundamental 2. Professor Pedro, por favor, se apresente. Certo, professor Silvio. Eu vou dizer para você, professor Silvio, uma alegria imensa falar com todos os alunos do Fundamental 2 do nosso colégio São Vicente de Paulo, do qual eu visitei, eu e Ana Lourdes fomos de sala em sala de aula, e alguns alunos aí certamente recordam da minha fisionomia e dos momentos bacanas que tivemos no Educar para o Pensar. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Lucino, assessor pedagógico da região Nordeste e Norte do país. O que eu faço? Eu procuro passar os conteúdos, ajudar o professor, os roteiros e planos de aula, atender aqui na plataforma, passar a chave para vocês acessarem os conteúdos virtuais, assim por diante. É uma imensa alegria estar aqui como autor, não é fácil, o autor tem suas ocupações, e o professor Silvio, então, eu passo a palavra agora, porque ele vai conduzir este momento bacana de diálogo entre nós. Com você, professor Silvio. Muito bem. Então, para a gente já delimitar algumas reflexões, delimitar algumas ideias, nós queremos, com esse trabalho reflexivo, filosófico, que você, aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, desenvolva em sala de aula uma comunidade de aprendizagem investigativa. O que é essa comunidade de aprendizagem investigativa? É um momento em que você pode dizer a palavra e ser escutado, em que o seu colega vai dizer a palavra e você vai escutar o que ele está dizendo e pensar sobre o que ele diz. Então, a gente desenvolve, desde lá os pequenininhos, lá na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, essa ideia, esse querer que a sala de aula seja uma comunidade de aprendizagem investigativa. E nós usamos uma metodologia. Agora nós estamos aí em épocas de disputas de campeonatos sul-americano, Copa América, Olimpíadas, e todo esporte tem uma metodologia. Assim como toda ação do professor que vai dar aula, a Ana, quando vai dar aula para vocês, ela tem uma metodologia. O programa, o livro que você utiliza, também está baseado numa metodologia. O jogador de futebol, o jogador de vôlei, enfim,
o atleta ele tem uma metodologia de ação, de trabalho. E nós também, enquanto autor, enquanto programa, nós também temos uma metodologia que a gente chama de LIDA. L de ler, I de investigar, D de dialogar e A de agir. Então, a gente quer que você, aluno do Fundamental 2, desenvolva esse trabalho reflexivo dentro dessa metodologia, que você leia o que está acontecendo. E ler não é só decodificar signos. Ler é ler o que está acontecendo diante do fato. Por exemplo, você precisa ler o que você está escutando agora, né? Vendo tudo que está acontecendo aqui nessa transmissão. Isso é ler. É muito mais do que simplesmente decodificar signos, palavras. Investigar. Investigar é ir a fundo, querer saber mais sobre aquilo que eu estou falando, aquilo que o Pedro fala, aquilo que está no livro. Investigar. Dialogar é abrir as ideias, aquilo que eu penso com aquilo que o outro pensa, e assim a gente vai construindo um saber. E agir é o que nós vamos fazer a partir de tudo que nós estamos discutindo, lendo, investigando. O que nós vamos fazer com isso? Vamos ficar quietos? Vamos ter uma ação? Eu, pessoalmente, vou modificar alguma coisa na minha vida? Então, isto é a metodologia dentro desse programa, que já existe há 3 décadas e que você está participando desse programa. Pedro, um pouquinho mais sobre os conteúdos do Fundamental 2, para que todo mundo entenda. Certo, professor Silvio. Os conteúdos desse material do Fundamental 2, ele tem vários pontos importantes. Por exemplo, exercitar a curiosidade intelectual, que o professor destacou uma palavra-chave, investigar, também refletir, por que não criticar, imaginar, olha bem, e também argumentar com bases em fatos. Você, ao falar alguma coisa, ao defender uma ideia, tem que ter base em fatos, né? Formar a sua própria ideia e defender ela. Outra questão importante que os conteúdos do Fundamental 2 destaca é o exercício da empatia, do diálogo, na COMAI, que o professor já destacou, Comunidade de Aprendizagem Investigativa. E outra coisa importante deste conteúdo é agir, sim, com autonomia e responsabilidade. O 6º ano, 7º, 8º e 9º, nesse crescente, deve agir com autonomia e responsabilidade para serem éticos, serem pessoas que fazem a diferença no ambiente onde vivem. Por isso, o professor Silvio agora vai continuar o conteúdo e vai falar alguma coisa mais sobre os objetivos desse material do Fundamental 2. Com você, professor Silvio. Muito bem. Então, só para que você, aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, entenda a organização dos livros do 6º ano, Filosofar é Viver, continuação com o 7º ano, a filosofia no nosso dia a dia, com o 8º ano e 9º ano. Tá? Então, todos os livros, você sempre tem 2 unidades. Na unidade 1, nós temos um capítulo que fala sobre o diálogo e, logo em seguida, um capítulo que vai falar sobre a teoria do conhecimento. Aí entramos na unidade 2, no 2º trimestre. Nós vamos trabalhar sobre lógica e vamos trabalhar a questão de como a organização das minhas ideias me faz eu agir eticamente. E na unidade 3, nós vamos trabalhar a questão política e avaliações gerais que nós fazemos no final do ano. Então, no 6º ano, eu trabalho diálogo filosófico e teoria do conhecimento no 1º trimestre. 2º trimestre, lógica e ética. No 3º trimestre, política, filosofia política. E esta é a organização do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Portanto, quando você está no 6º ano, você vai ver sobre diálogo filosófico. No 7º ano também, no 8º e no 9º. Você vai crescer a cada ano, 6º, 7º, 8º e 9º. A questão da ética, que você vai trabalhar lógica e ética, né? Não, desculpa, diálogo filosófico e teoria do conhecimento. 6º ano, teoria do conhecimento, 7º, 8º e 9º. Então, vai no progressivo.
Depois você entra na lógica e na ética, no segundo trimestre. Mesma coisa. Sexto ano, um começo da lógica. Sétimo ano continua, oitavo continua e nono continua. Ética e lógica. E a política é a mesma coisa. Então, nós temos uma continuidade ano a ano. Não é repetição de conteúdos, é ampliação de conteúdos dentro de cada faixa etária. Você que hoje está no sexto ano, depois no sétimo, oitavo e nono. Muito bem, essa é a organização. Agora nós vamos pegar livro por livro. Então, eu vou colocar algumas coisas, o professor Pedro também, e aí nós encerramos essa nossa apresentação. Tá? Espero que vocês entendam o que nós estamos querendo colocar para perceber que aí no colégio que você estuda, temos um trabalho começando lá no primeiro ano, na educação fundamental 1, e a gente vai até o nono ano desenvolvendo reflexões, propondo ações, investigando, dialogando, né? E com a minha participação enquanto autor e também do professor Pedro, que assessora as escolas de uma região aqui do Brasil, tá bom? Vamos, então, iniciar para que a gente possa entender cada ano. Tá? Então, vamos começar agora a pensar livro por livro, certo? Então, vamos dar continuidade a essa rápida apresentação inicial, agora se dirigindo a você, aluno do nono ano. Você, aluno que trabalha com o livro Somos Filhos da Polis. Polis, em grego, é cidade. Então, nós somos filhos da cidade, nós somos urbanos. Vivemos num mundo que está conectado. Mas alguém que usa esse livro lá no interior do Brasil, tal. Ele também faz parte da polis. Por quê? Porque nós vivemos no mundo. A polis é muito mais do que uma cidade. A polis é o mundo todo que nós vivemos. No nono ano, como autor, a minha preocupação foi fazer com que você, né, que está aí já numa fase indo para o ensino médio, passou já por várias etapas de formação, né, desde o ensino fundamental 1, terminando o fundamental 2, você possa fazer uma discussão séria, madura, sobre a questão política e estética. Então, todo ato humano é um ato político. Né? Por exemplo, eu, ao escolher essa camisa azul, esse casaco azul que eu estou vestindo, é uma decisão política. Mas eu nem pensei. Não, é uma decisão política. Né? Por quê? Porque foi uma escolha. Eu posso nem ter pensado por que eu coloquei, mas foi uma escolha. Eu fui lá e escolhi essa roupa. Então, todo ato humano é um ato político. Por quê? Porque exige uma escolha. Eu fazer ou não fazer. Eu querer algo ou não querer. É um ato político. E é isso, basicamente, que a gente vai discutir no livro todo. Claro que, para chegar a essa discussão, a gente vai se aprofundando em algumas ideias. Então, a gente vai ver ali o que aproxima o conhecimento ético da política e da estética. Por quê? Porque eu não vivo sozinho. Então, eu não posso escolher algo que vai contra o outro. A minha escolha, ela tem limites. Escolher uma roupa é uma coisa. Escolher aquilo que eu quero que aconteça na minha rua já não é mais possível, porque tem outras pessoas. Então, tem o ato político e o ato ético. Então, há uma aproximação. Depois, ali, nós vamos ver, né? É fácil viver em sociedade, a questão das convenções, das leis, da política. Tem muita gente que diz assim, eu não quero mais viver nessa sociedade, eu quero ir para uma sociedade alternativa, que não tenha leis, que não tenha convenções, que não tenha... Ótimo, tente fazer isso. Mas é quase impossível. O homem é um animal cívico e um animal político. Quer dizer, vive com os outros e toma decisões com os outros. A força do coletivo nas várias formas do poder. Quer dizer, nós temos o poder na mão, escolhemos, delegamos, e aí nós vamos trabalhar questões políticas, até chegar no capítulo 7, que é fazer e ter nas mãos a própria história. Olha, esse capítulo aqui é muito legal. Pena que ele acontece lá no finalzinho do ano. Né? Eu já estou pensando numa próxima edição, esse aqui ser o primeiro capítulo. Né? Por quê? Porque nós temos nas nossas mãos a nossa história, né?
Nós temos que construir a nossa história. E isso é um ato político, né? Que é um ato de escolha. Então, quem sabe, numa próxima edição a gente mude, mas é um capítulo belíssimo, que pode surtir várias reflexões e belas reflexões. Professor Pedro, coloca para os alunos do 9º ano algumas questões aí que serão trabalhadas, né, no 9º ano. Certo, professor. Somos filhos da polis, filhos da cidade. A gente precisa de ética, da dimensão política, mas também da dimensão estética, da música, da arte, da beleza de viver, do cuidar de si. Olha bem, queria destacar isso. Por isso, perceber as relações sociais e o modo de viver de cada um. E você está vendo isso aí no 9º ano, né? Porque nós somos seres realmente animais políticos. Isso afirmava Aristóteles. Aí a gente deve compreender que vivemos em sociedade, formando uma comunidade. Sozinho, eu não sou ninguém. Por isso que o professor destacava a questão das leis, das convenções, dos princípios que existem, das normas para se viver. E a manifestação de cada um de construir o seu mundo. Eu me manifesto também. Por isso que é importante eu formar a minha concepção de mundo, a minha concepção de cidade, de lar onde vivo, de sala de aula, de respeito a mim mesmo e de respeito ao outro. Que bacana! Por isso conhecer as várias formas de expressões do coletivo. Tem expressões que estão erradas hoje na nossa internet, que as pessoas se manifestam. Não vou fazer igual, vou ser ético, vou usar a estética e a música de forma correta, assim por diante. Então, professor Silvio, este é um conteúdo a mais que esse nosso livro trabalha. Passo a palavra a você para que possa completar aí, professor. Muito bem, professor Pedro. Você falou muito bem essa frase de Aristóteles e que está na contracapa do livro. Eu fiz questão de botar essa frase na contracapa para que quem olhasse o livro, né, na sua capa e na sua contracapa pudesse, nessa frase, entender um pouco o significado do conteúdo do livro, né? Porque a capa tenta retratar o que a gente vai ver no livro, no conteúdo, né? E a frase é de Aristóteles, que o senhor colocava ali antes. O homem é zoom politicum. O que é isso? Zoom é um animal político que vive naturalmente em sociedade. Então, esse animal político que ele diz aí significa uma espécie no reino animal, né, que está aí, que vive em sociedade. Ah, mas, professor Silvio, outros animais também vivem em sociedade. Elefantes, golfinhos, chimpanzés vivem em sociedade. Mas, naturalmente, Aristóteles dizia, significa nós somos seres sociais. Nós precisamos, a nossa extensão são os outros. Nós precisamos dos outros. Por isso que no 8º ano era aprendendo a viver juntos. No 9º ano é mais ou menos isso. Nós vivemos com os outros agora. Tanto é que essa era a primeira ideia, né? Aprender a viver juntos no 8º ano. E o título do 9º ano seria essa. Nós vivemos juntos com os outros. Só que daí a gente resolveu, não, mas se eu sou filho da polis, significa que eu vivo com os outros. E é isso que nós queremos, aprender a viver com os outros. Tanto em sala de aula, quanto na sociedade, quanto na família, aprender a viver com os outros. Pessoal, eu quero agradecer por eu poder estar dizendo isso e em breve eu quero estar aí para a gente continuar essas discussões, essas ideias, entendimento do livro, o que eu penso sobre várias coisas e assinar o livro de vocês, tá bom? Fiquem bem e daqui uns dias a gente se encontra aí na sua escola. Até mais.